Olá pessoal, aqui é o Felipe Lúcio, sou desenvolvedor, tenho experiência com desenvolvimento Android e hoje, continuando, né, nossa parcela de contribuição aqui com conhecimento, né, no desenvolvimento Android, nós vamos continuar aquele nosso projeto que nós estávamos fazendo o desenvolvimento de um aplicativo de lista de tarefas, certo? Aliás, se você caiu aqui de paraquedas, né? Você pode nos ajudar curtindo, compartilhando aí, né, com o pessoal aí do trabalho, da faculdade também, tá certo? Pode ajudar bastante. E aí, o que que acontece? Nós estamos fazendo a nossa lista de tarefas e quando nós paramos a nossa lista, né, talvez você viu ela terminar, né, o vídeo terminar, se você assistiu o vídeo, você viu ele terminar desse jeito aqui. Vamos só Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aliás, uma coisa de diferente também é que eu não estou mais espelhando aqui o celular, né? Eu estou utilizando um emulador, tá certo? Mas, como prometido, eu vou ainda eh, escrever um artigo, compartilhar lá no LinkedIn, compartilhar aqui também. Vou ver como é que eu faço isso, tá certo? Para mostrar algumas configurações básicas, embora básicas, mas importantes que você pode fazer aqui no seu Android Studio, até quando sua máquina também, assim como a minha, né, não é muito potente, então você não fica impedido, tá certo, de começar no desenvolvimento Android, tá bom? Então talvez quando você assistiu o vídeo passado você se frustrou porque o vídeo terminou assim e a gente deu por encerrado, né? Mas hoje, o que que a gente quer fazer? Mostrar para você como é que a gente pode customizar essa nossa lista, né, para se parecer cada vez mais, tá certo? Com os aplicativos que a gente usa no dia a dia. E esse é o intuito, tá certo? Não é apenas, é assim que se cria uma lista e pronto. Não, tá certo? Então a gente vai se aprofundando. Então, como é que eu faço isso? O que é que acontece aqui? Eu vou fechar aqui um pouco e vou ampliar aqui um pouco mais. Tá, acho que dá para eu ver aqui e vocês também. Bom, vamos lá. A nossa lista, então, só para recapitular, o que que eu estou fazendo aqui? A gente tem a classe da nossa main activity, ela implementa aqui, ela reimplementa, né, uma dos métodos onCreate, que faz parte do ciclo de vida das activities. Aliás, tem vídeo falando sobre o ciclo de vida aqui já no canal. E dentro aqui, ao fazer o set content, ele abre aqui o tema, tá certo? Como uma função. Dentro ele coloca o scaffold, que é um layout que envolve todos os outros aqui dentro dessa estrutura dessa activity. E dentro aqui nós criamos um lista de tarefas componente, tá certo? Dentro ele está passando o modifier e o padding está passando esse inner padding que o scaffold por assim dizer, passa aqui para a gente, tá certo? Como se fosse um argumento dentro de uma função anônima, né? Isso aqui é do JavaScript, né? TypeScript, essas coisas são bastante comuns. E aí está passando esse inner padding, como se fosse um padding herdado, para passar aqui na nossa, na nossa, no nosso layout filho, tá certo? Que é aqui no caso lista de tarefas componente. Então tá aqui o componente. É aquela nossa lista aqui, né? Tá desse jeito porque nós estamos passando os itens, como o pessoal costuma dizer, né? No trabalho, costuma dizer que está chumbado no código. Então nós estamos passando os itens chumbados no código e na vida real, né, os aplicativos não são assim, certo? Só para exemplificar. Então vamos se aprofundar cada vez mais em como é que a gente vai fazer para passar esses dados, tá certo? Aqui na nossa UI, tá bom? Então vamos lá.
O princípio de tudo, gente, é que a gente vai criar uma lista. O quê? Uma lista? Sim, uma lista, né? Então aqui, como acho que você já deve ter visto do seu professor, né, daquela pessoa que é mais experiente que você, talvez aconselhando, é, a programação utilizada no desenvolvimento Android, como todos os outros frameworks por aí, é a programação que a gente aprende lá no início. Então, a gente vai criar, sim, uma variável. é, Ela aqui não pode ser modificada, o seu valor, tá certo? E nós vamos passar, criar essa variável chamada de tarefas, certo? Então, tarefas vai ser do tipo list, que guarda valores do tipo string, tá certo? E aí podia ser aqui o nosso modelo, podia ser modelo chamado de tarefa, enfim. Mas só para simplificar agora. Tá? E o que que ela vai receber? Ela vai ser setada. Eu acho que tem um negócio com questão de espaço. Então tem que ficar igual. Então vamos lá. Ela vai ser setada por essa função remember, que é parte do gerenciamento de estados, e a gente vai fazer vídeo sobre isso, tá certo? Mas se você que já sabe o que é, coloca aí nos comentários, tá bom? O pessoal já saber. E aí, dentro dessa nossa função remember, nós vamos passar uma mutable list of, certo? Uma mutable list. Pronto, vamos passar uma mutable list. Certo, Felipe, a gente criou essa mutable list dentro dessa lista. E aí o que mais? Como é que a gente vai fazer para colocar isso dentro do nosso código e as coisas aparecerem ali, né? Aparecerem aqui do jeito correto. Ainda não mudou nada, então não mudou. Então aqui dentro, a gente está dentro dessa parte do código, dentro da parte da lazy column, a gente está dentro de um negócio chamado de lazy list scope. O que que quer dizer isso? Então, o Compose trabalha com alguns escopos, tá certo? Que tem alguns métodos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, alguns tipos de animação vão ter tipos de métodos diferentes que outras funções Composable não têm. Então, listas têm outros tipos de funções, outros tipos de modificação, características, né, que o tornam mais particulares que outras funções Composable não têm, tá certo? De outros escopos não tem. Então, basicamente isso. Essa aqui, então, ela tem uma função composable chamada de items, tá certo? Items. Não tem só uma, tá certo? Então tem uma em que eu vou dizer quantos itens eu vou passar. Tem essa que eu passo um array, né? Que é aquele tipo de lista que se modifica. E tem essa que eu passo uma list, que é essa que nós criamos lá no início, ali mais para cima, certo? Então é essa que nós vamos passar. Esse items, ele pode receber, né? Ele está ali mostrando em cima. Ó. Esse que nós queremos usar, é, se eu aumentar aqui não vai dar para ver, ele vai desaparecer. Mas esse último aí, ele pode receber três argumentos, se é que eu estou vendo direito. Então, três argumentos. Ahn, a lista, ele pode também receber um, um ID que eu posso criar, um ID que pode ser baseado, por exemplo, no índice dessa lista, do, ahm, dos, dos elementos, e ele pode receber também, ele precisa receber também uma função composable que a gente pode utilizar colocando outras funções composable dentro delas. Felipe, entendi?
bulhufas. Então vamos fazer na prática. Então, esse do ID que eu falei, do key, né? Que eu falei, ele não é obrigatório. Mas o que que a gente precisa passar? A lista, tá certo? Que no nosso caso acho que são as tarefas. E eu preciso passar a função composable que vai ter as outras coisas dentro. Isso aqui então é um argumento? Sim, isso aqui é um argumento, tá certo? Do tipo função. E ela precisa receber dentro desse argumento um iterable, um valor, uma variável, uma espécie de variável, que eu vou chamar aqui de tarefa. Posso nomear do jeito que eu quiser, mas eu vou chamar de tarefa. E que ela vai me devolver, o que que ela vai me devolver? O valor de cada elemento, o valor do elemento que está em cada índice da lista, tá certo? E o que que eu posso fazer dentro com essa tarefa que eu recebi? Bom, ela é um string, então eu posso colocar ela dentro de um texto, tarefa, certo? Pronto. Vamos compilar para ver se deu certo. Compilar aqui para ver se deu certo. Então nós pegamos cada elemento dentro de cada índice da nossa lista e nós passamos ele dentro de um text, que é uma função composable, né? Deixa eu ver aqui se já isso, já parou aqui nosso. Pronto. Ele já rodou aqui e tcharam, né? Não tem nada. Por que que não tem nada? Porque nossa lista, perceba que ela foi inicializada vazia, tá certo? É uma lista vazia. Então, o que que eu quero fazer agora? Agora eu vou adicionar itens à minha lista, tá certo? Eu posso adicionar aqui itens na minha lista, ó. Item um, só fazer assim para a gente ver com mais facilidade. Item 2, e mais, ó. Item 3, colocar só mais um aqui, então. Item 4. Pronto. E aí, né? Vamos rodar para ver, certo? Foi o que aconteceu com a nossa lista. Ó, eu comecei a preencher a lista e ela começou a, eh, a ocupar aqui o espaço, tá vendo? Então eu comecei a preencher a lista e ela começou aqui a ocupar o espaço. Então deixa eu aumentar aqui, ó. Item um, item 2, item 3, item 4. Item um, item 2, item 3, item 4. Então, se a lista tem a função de adicionar elemento, eu consigo fazer. A lista tem uma função de. A lista tem a função de. Que mais? Procurar um elemento, eu posso utilizar aqui. Tá certo? Se eu preciso pesquisar um elemento aqui, por exemplo, preciso pesquisar um texto, então ele pode fazer isso aqui. O que mais que eu posso fazer? Sim, Felipe, a gente só voltou ao começo. Então, o que que a gente pode fazer mais? A gente pode criar uma nova função composable que vai ser como o nosso elemento pode se parecer, tá certo? Então, o que que acontece? Como é que a gente cria componente? Composable, o nome da nossa função, fun, assinatura, né? Fun. E aqui eu vou chamar item de tarefa componente. Não é muito criativo, mas
é, não é muito criativo, mas ele é esclarecedor. Então, se eu chamar só de tarefa, pode confundir lá com aquela lista, né, de tarefa ou com a tarefa em si, né, que a gente está passando ali. Mas ele está dizendo assim, ó, item, está dizendo que é um item de tarefa e está dizendo que é um componente, ou seja, está dizendo que é parte da nossa tela. E dentro aqui eu vou passar a nossa tarefinha, né, como uma string, tá certo? Aqui, novamente, poderia ser o nosso modelo que a gente criasse, a gente teria criado, né? A gente pode fazer isso mais para frente. E aí a gente abre e fecha o colchete, que é onde a gente vai fazer as coisas, tá certo? Então, voltando lá para nossa querida e amada documentação, e isso é proposital, tá? Sempre voltar para a documentação, a gente pode, ou nós podemos, da maneira mais formal, vir até a aba guia ou guias, vem na aba guias, coluna lateral esquerda, nós vamos chegar na parte de componentes, aqui ó, componentes, e aí eu vou achar aqui barras de apps, selos, né, como se fosse aqueles selos de notificação, mais ou menos aquilo, mostrando o status de alguma coisa, né, importante. É, páginas inferiores, né, aquele bottom sheet, chamado de bottom sheet, que surge quando você precisa confirmar ali alguma ação. Button, né, que é o botão de você apertar. E temos aqui o card, certo? Vamos colocar esse card, olha só como ele fica legal. Então, o card, ele tem esse title, ele tem ah, ele tem esse texto. Então, tudo isso a gente pode utilizar para passar para nossa função. Vamos fazer isso. Voltar aqui para o nosso Android Studio. Vamos fechar aqui o simulador e nós vamos criar o nosso card. Card, tá certo? Vou colocar aqui. E aí aqui a gente esqueceu de passar um negócio importante. Então, no Compose, no desenvolvimento Compose, nós precisamos expor o modifier para o layout Py. Então, nosso layout Py vai ser, né, aqui o lista de tarefas componente, que eu vou colocar ele bem aqui, né? Vou colocar ele no lugar desse text e passar essa tarefa aqui dentro. E aí eu tenho que expor esse modifier, tá certo? Aqui para esse componente. Vamos lá, modifier, escrevi errado. Modifier, tô dizendo que é um modifier e eu vou passar uma tarefa. O que é que eu vou fazer com esse modifier? Ele vai basicamente estilizar ou posicionar esse card, certo? Então eu vou colocar ele aqui dentro. Vou dizer o que? Que o modifier do card, modifier do card vai receber o modifier que eu recebi ali, certo? Pronto. E aí a gente pode ver o que é que pode colocar aqui dentro do card. O que é que ele tem? Então ele tem o próprio modifier que eu passei, certo? Tem um shape, que é a forma desse card, esse colors, a cor realmente, elevation, que é se ele vai estar elevado, como se estivesse elevado, fazendo uma sombra, né, ali, como se estivesse um pouco elevado com relação à tela onde ele está posicionado.
como é que vai ser a borda e o que é que tem dentro desse card, certo? E aí a gente volta lá e pode pegar esse nosso text aqui e pode colocar ele aqui dentro. Ó, text. E aí eu posso pegar o nosso tarefa e colocar ele dentro do nosso text, certo? Até agora eu não estou passando nada, né? Mas a gente vai colocar ele agora. Item de tarefa componente. Eu preciso passar um modifier e preciso passar nosso tarefa, certo? Passei aqui o nosso tarefa. Vamos ver como é que ficou. Tá compilando aí, né? Computador um pouco lento. Pronto. Nós já colocamos a nossa tarefa dentro de alguma coisa mais legal do que o que já estava, tá certo? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele está ficando um pouco longo, né? Mas na próxima a gente já volta falando aí sobre a questão da estilização desse card, né? Como é que a gente pode melhorar esse negócio, tá bom? Então até o próximo vídeo, um abraço.